Olá, eu sou Lourdes Torres e hoje eu estou aqui com a Patrícia, que é mãe de uma criança autista e que vai nos trazer informações preciosas que podem ajudar pais ou qualquer outra pessoa que tenha uma criança autista. Patrícia, como você se sentiu quando descobriu que seu filho era autista? No começo a gente se sente um pouco perdido, né? A gente não sabe muito o que é autismo, não tem muita informação divulgada por aí. Os profissionais, a gente tem que ir muito atrás dos profissionais para que a gente comece a entender o que é o autismo. Então esse começo é um pouco complicado por conta da informação que é muito escassa. Ok. Você disse que tem 2 filhos. Qual foi a reação do seu filho mais velho quando percebeu que o irmãozinho tinha alguma dificuldade? O mais velho, ele tinha só 10 anos, né? Quando o mais novo nasceu. Quando a gente veio perceber alguma coisa, foi mais ou menos uns 2 anos depois. Aí ele era uma criança, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Ele acompanhou, mas assim, a gente só viu que ele percebia que o irmão era um pouco diferente, mas como ele ainda era uma criança, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas ele aceitava? Tinha alguma reação? Não, aceitou desde o começo. Nunca fez nenhuma diferença com o irmão, graças a Deus. Isso é muito bom, né? É verdade. Exato. Patrícia, me diga uma coisa. Como foi quando seu filho foi para a escola? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? A escola é uma outra questão que é muito difícil, porque a gente procura escolas que tenham condições de dar um retorno para o nosso menino, que atenda às necessidades dele. E a gente tem essa dificuldade de encontrar uma escola preparada, uma escola que prepare os profissionais para lidar com um aluno especial, e isso é muito difícil de você encontrar. Aqui principalmente, né? A gente procurou muito, e já passou por várias escolas, umas nem tão preparadas, outras com a intenção de dar aquela atenção ao aluno, mas falta aquela retaguarda, preparo, né? Falta realmente um profissional qualificado para que possa realmente trabalhar com essa criança autista, porque é necessário que o profissional que trabalhe com essa criança seja capacitado, tenha habilidade, né? E tenha amor principalmente, né, pelo que faz. Ele inclusive passou por uma escola um pouco mais próxima do ideal para trabalhar com os alunos especiais, mas aí financeiramente foi um pouco complicado porque era uma escola cara, a gente não teve condições de manter ele lá, a gente teve que tirar. E eu gostaria muito que as escolas, no geral, dessem essas condições para os alunos, principalmente para os alunos que não têm condições de pagar uma mensalidade. É difícil. É difícil, né? Muito difícil. O que você, assim, como mãe, deixaria de sugestão, assim, para os pais que descobrem que o seu filho é autista? Eu diria, não desistam. A batalha é dura, o caminho é longo a ser percorrido, são pequenas vitórias, né? Alguns retrocessos, muitas vitórias. Não se apeguem ao que eles não podem fazer, se apeguem às pequenas conquistas que eles vão conseguindo no dia a dia e façam suas previsões de melhora para médio e longo prazo. Procurem especialistas, procurem informação, procurem pessoas para ajudar vocês nesse caminho, porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa realmente desse suporte. E não desistir nunca. A jornada é longa, é trabalhosa, mas ela vale a pena. Cada pequena conquista que nosso filho consegue assim superar é maravilhoso para a gente. A gente fica assim muito agradecida a Deus por cada conquista que eles conseguem, por menor que seja. Isso é muito bom, né? E você conseguiu ajuda aqui mesmo em Maceió ou você teve que ir buscar em outros estados? Não, tudo que eu procurei foi aqui mesmo na capital, né? Tanto a nível profissional, médico, Sim. quanto educacional. Que tipo de médico você procurou? A gente começou com um pediatra. Especialização, né? Aí o pediatra encaminhou para o neuro. Sim. O neuro passou alguns exames, aí deu a indicação de que talvez fosse autismo, se ele tinha 2 anos mais ou menos.
Aí foi quando a gente começou a jornada, né? Aí daí a gente fez vários exames de prática, todos fazem, questão auditiva, neurológica, enfim, fez vários. Daí o neuro encaminhou para uma equipe multiprofissional. Aí hoje ele está com terapeuta ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, fono. Só está com toda uma equipe dando esse suporte para ele. Então você aconselharia aos pais que têm uma criança autista a encaminhar para procurar um especialista médico, um neuro? No caso de crianças, o começo, né, nós, pelo menos o meu começo foi com pediatra. Pediatra, né? né? O pediatra indicou o neuro, aí o neuro foi que deu todos os outros encaminhamentos. O diagnóstico em si do autismo, ele não vem no começo, que é complicado de fechar, porque não tem um exame específico para dizer que é autista ou não é. É uma questão de acompanhamento da evolução. Então, por isso que é importante esse acompanhamento clínico desde o começo, porque quando vem se fechar um diagnóstico de autismo, é bem mais na frente, depois de todo um acompanhamento. Isso é a médio e longo prazo. Quanto mais cedo se começa, melhor por conta disso. Para fechar o diagnóstico e também para contribuir na evolução do jovem. Ótimo. E a questão da aprendizagem da criança hiperativa com o especialista, os resultados são satisfatórios? Porque assim, não existe uma fórmula pronta para trabalhar com o autista, né? Cada autista tem o seu nível, tem suas dificuldades, mas para ele poder ter mais condições, mais chances de evoluir, ele precisa de um suporte educacional, terapêutico, porque aí, trabalhando aquelas limitações, aquelas dificuldades, ele vai ter mais condições de evoluir, dentro do seu tempo, dentro do seu grau de superação, cada um tem o seu, né? Mas aí, com esse suporte, eles têm mais condição de evoluir. Certo. Patrícia, qual a participação do seu esposo, né, o pai da sua criança, nesse processo? A participação dele é muito importante. Ele é um pai participativo, carinhoso, nunca fez nenhuma distinção porque ele é especial ou não. É meu companheiro, ele está do meu lado desde o começo, assim, buscando profissionais, buscando apoio terapêutico, nas reuniões de pais, sempre que ele pode, apesar de trabalhar, ele trabalha os 2 horários, então assim, ele sai de manhã, chega à noite, mas sempre que pode ele acompanha as reuniões de pais, vai no terapeuta, vai no médico, está participando de atividades, quando chega à noite pode estar cansado, o quanto for, brinca com o nosso filho, chama ele, pergunta como foi o dia, então do jeito que ele pode, ele sempre está estimulando, ajuda a fazer as tarefinhas de casa, mesmo cansado, quando eu não posso, porque eu estou ocupada com alguma coisa de trabalho, ele assume. Muito bom. Então assim, é uma parceria. Isso é muito bom, a participação do pai é muito importante para a questão também afetiva da criança, né? O afeto, a criança se sente amada e isso também ajuda na própria autoestima da criança. Mas eu quero perguntar uma coisa a você, que não está assim, como é o relacionamento de vocês com a outra criança, o outro seu filho que é mais velho? Porque muitas vezes a família, quando tem uma criança que requer mais atenção, deixa o outro um pouco de lado. E isso é extremamente prejudicial para a autoestima dessa outra criança. Então, eu não poderia deixar de perguntar isso, porque o nosso trabalho é voltado não só para a criança autista, mas para a criança de um modo geral. É difícil essa parte de você conseguir conciliar, porque a gente acaba, é natural, a gente acaba se direcionando mais para aquele filho que está precisando mais de atenção. E o tempo para o outro que não precisa de tanta atenção, que é mais independente, fatidicamente acaba sendo reduzido. Então, para conseguir administrar isso, tem que ter muito jogo de cintura. E não é fácil, às vezes realmente a gente acaba diminuindo o tempo do outro. Mas aí é uma batalha que também é constante, faz parte, é tudo um processo. Tudo é processo. Conseguir administrar tratamento de filho, parte educacional do autista, com o outro filho, ou os outros, quando tem mais de um, é mais difícil ainda. Trabalho, casa, marido. Então é tudo um jogo de cintura. A gente tem que se virar nos 30 para conseguir. Agora é difícil, e os outros filhos eles sentem.
essa questão tem menos tempo para mim agora, e tem mais tempo para o irmão, tem menos tempo para mim. Isso eles sentem, isso reflete. Então, assim, você, quando perceber, porque às vezes a gente percebe, não é fácil, mas às vezes quando dá um estalo. Quando a gente perceber que está muito, 90% para um, 10% ou menos para o outro, dá uma respiradinha e chamar o outro para dar uma atenção. Porque não é a quantidade do tempo que vai fazer a diferença, é a qualidade. Exato. Se você conseguir dar um tempo para os outros filhos que não são especiais, mesmo que não seja numa quantidade grande, mas com uma qualidade boa, isso vai fazer diferença e vai ajudar a equilibrar. Isso é muito bom, realmente. Por quê? Porque na maioria das vezes os pais esquecem dos outros filhos e se dá por completo a algo especial, que carece de mais necessidade, mais atenção, e isso traz uma série de problemas para os outros filhos, não é? E às vezes prejudicial de forma psicológica, de forma que eles ficam com uma autoestima baixa e prejudica de um modo geral. Mas eu fico feliz, né, de você estar conseguindo conciliar isso, você e seu esposo, e poder dar essa atenção também a outra criança, a outro filho, né, que ele se sinta bem, que ele veja que é valorizado, que ele é amado, né, e que ele ame também o seu irmãozinho e se sinta realmente bem. No meu caso foi um pouco mais fácil de administrar, porque a diferença de idade dos dois é de 10 anos. Então, assim, quando o mais novo nasceu, o mais velho já tinha 10. Quando a gente começou a nossa jornada, já tinha 12. Então, assim, ele sentia um pouco essa diferença, mas ele já tinha 12 anos. Tinha um pouco mais de entendimento. Já estava na adolescência, né? Já entendia um pouco melhor, não tanto, mas um pouco melhor. É mais difícil quando você tem filhos pequenos, 1 aninho, 2, 3, 10 anos, enfim. Porque eles não entendem direito, né? Eles querem atenção, o filho quer atenção, quer o amor da mãe. E se ele vê aquele amor mais direcionado para o irmãozinho, não para ele sente e não entende direito o porquê. Então, conseguir administrar essa questão da falta do discernimento do mais novo é complicado e é difícil. Okay. Patrícia, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou em cuidar do seu filho autista e trabalhar ao mesmo tempo? É difícil você conseguir dar conta do trabalho e da criança e do jovem autista, porque você tem que dar atenção para o autista e tem que conseguir trabalhar, porque você tem que pagar as contas, né? Tem contas a pagar e tudo, tem alimentação e tudo mais com relação às suas despesas e você não pode deixar de trabalhar, né? Eu acho que toda mãe autista, se pudesse, escolheria trabalhar exclusivamente cuidando do filho. Mas nem todas têm essa opção, né? Muitas precisam do sustento. Então, a dificuldade maior é conseguir conciliar, né? É conseguir conciliar o trabalho com o tempo que o jovem precisa. Então, pelo menos eu tento compensar isso dando tempos de qualidade, porque a quantidade para quem trabalha não tem como. Você dá naquela quantidade que, ao meu ver, seria ideal. Mas aí a gente tenta compensar proporcionando a questão da qualidade. Mas que é difícil é conciliar o tempo, que a gente acaba passando muito tempo no trabalho e menos tempo com a criança, né? E tem a questão das terapias, então às vezes você precisa levar para um terapeuta, já tem que faltar no trabalho para levar. Então, com relação ao meu trabalho, eu não tenho que reclamar porque eu sou liberada para levar. Mas tem mães que não têm essa abertura, né? Tem que estar justificando e o patrão já reclama. Tem uns que já ameaçam colocar para fora e tudo, para quem trabalha de carteira, enfim, tem essa dificuldade, é conseguir conciliar o tempo. Então, as maiores dificuldades que você encontrou foi isso, né? Sair do trabalho, ter que deixar o trabalho em horários que deveria estar atuando, para ir levar a criança em médico, em terapia e tudo mais. Até para passar tempo com ele em casa mesmo, né? Porque tirando os fins de semana, durante a semana, o tempo para ficar com ele, brincando, que a brincadeira ela é importante. A brincadeira faz parte do processo de crescimento do jovem, né? E para o autista, a brincadeira é ótima, porque eles usam muito o concreto.
Então a brincadeira tem muito do concreto. E quando a gente não consegue brincar muito com o nosso filho, tanto quanto gostaria, esse tempo é reduzido. Então a gente sente isso muito, porque a gente não consegue ficar tanto tempo com o filho. Não só a nível de levar para as terapias e para os médicos, mas para ter um tempo em casa com os nossos filhos, para poder brincar, para poder cuidar, levar para uma escola, perguntar à professora como é que ele está, ver com a coordenadora, enfim, acompanhar mais de perto esse processo dele. Então você acha que o trabalho é necessário porque precisa para o sustento, Isso. mas quem puder realmente cuidar da criança autista sem necessariamente trabalhar seria melhor? Ou pelo menos trabalhar com um horário mais reduzido. Porque a mãe, a cuidadora, enfim, a gente tem que lembrar que a gente é mãe de autista, a gente é cuidadora de autista, mas a gente também precisa ter uma vida. A gente não pode se anular. Então, se o trabalho faz parte da nossa vida, isso nos faz bem, a gente não pode se anular por conta disso. A gente precisa viver. Para a gente poder cuidar do jovem de uma forma plena, de uma forma produtiva, a gente precisa estar bem também. Eu não posso esquecer que eu sou um ser humano, que eu sou mulher, mãe, esposa. E eu preciso profissional e eu tenho que cuidar de mim para que eu esteja bem e esse meu bem-estar reflita no meu filho. Muito bem. Então a gente não pode se anular, o trabalho faz parte, né? O ideal seria conseguir trabalhar num tempo mais reduzido e ficar com o filho um tempo um pouco maior, né? Às vezes se consegue, às vezes não. É esse jogo de cintura que desgasta, mas que faz parte do processo. E a gente precisa conseguir administrar isso aí. Esse tempo reduzido da mãe para ficar mais com o filho, isso, do meu ponto de vista, não é só quando a criança é especial, mas qualquer criança, né? A mãe deveria ter mais tempo para ficar com ela. É o preço do progresso, né? É o isso. preço do progresso. Mas, Patrícia, tem uma coisa, eu estava pesquisando sobre autismo e eu observei o seguinte, que o autista, ele, na maioria das vezes, ele não gosta de barulho. Barulho é muito alto, ambientes fechados muito cheios. Não vou dizer que é para 100% dos autistas, mas para o meu e para alguns que eu conheço, né, por conta dos locais que ele ia para terapia, realmente barulho é uma questão muito complicada, né? Balões estourando, fogos de artifício, bombinhas de São João, incomoda. O meu menino mesmo não gosta de bombas de São João, nem de fogos de artifício. Todo ano novo a gente rompe dentro de casa, no quarto dele, com as portas fechadas, porque ele fica agitado com barulho de fogos. É uma questão complicada mesmo. Então, realmente é uma coisa que quase todos os autistas têm, né? Essa questão de não gostar de barulhos fortes. O tipo de barulhos que eu citei, eles remetem muito ao abstrato. Então eles escutam E não sabem o que é. Não vê, né? Você pode falar que vem de uma bombinha, né? Mas é algo muito abstrato. E o autista, ele se liga muito no concreto. Bombas de artifícios, fogos, tudo isso é abstrato demais. Então eles ficam meio, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, mas eu vou usar o termo de mãe. Eles ficam um pouco perdidos, né? Sem saber o que é e se assustam. Fica com fobia mesmo. O meu tem fobia de fogo de artifício. Então, ouvimos, né, essa questão. Então, essa questão do barulho, quem tiver realmente autista, crianças autistas, é bom prestar atenção para evitar estar levando essas crianças para lugares onde elas não se sintam bem. É isso? Principalmente essa questão de festa, onde tem muito barulho, fogo, como você citou, e outras coisas mais. Eu gostaria que você deixasse mais uma dica assim que possa ajudar, né? Que possa ajudar pais com crianças autistas, pais de autistas. Entende? Tudo que vocês fazem reflete na criança, seja ela especial ou não, mas reflete mais ainda na especial, que ela sente. Ela pode não ter o mesmo discernimento de uma criança sem limitação, mas ela sente.
Então, o clima de vocês em casa, a relação que vocês tenham com o outro, marido e mulher, ou se não for marido e mulher, que seja o tio, a tia, quem estiver ali envolvido no processo de criação desse jovem. A harmonia de vocês é importante para que a criança evolua. Ela vai se sentir amada, é isso que ela precisa, se sentir amada. E não super protejam seus filhos, seus jovens. Essa super proteção, ao invés de contribuir, prejudica, porque a criança não evolui se você protege em excesso. Então, solte ela um pouquinho no mundo, dentro, é claro, de um limite de segurança, mas crie ela para o mundo, porque a gente não vai durar para sempre. Um dia a gente vai embora e os nossos filhos vão ter que se virar sem a gente. A gente tem que criar eles para o mundo, o melhor que a gente puder, né? Dentro das limitações e tudo, mas o melhor que a gente conseguir. A superproteção, ela faz mal. Muito bem, é verdade. A superproteção vai criar um ser humano que não sabe tomar suas próprias decisões, que não sabe se conduzir no mundo. E isso é um perigo muito grande, porque ninguém sabe quantas páginas tem o seu livro, né? Com certeza. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por você ter passado informações tão importantes para nós, né? Eu espero que essa palestra desse momento tenha ajudado você, pai, mãe ou tio, avó ou qualquer pessoa que trabalha com criança ou que tem uma criança autista, que possa realmente ter ajudado. E muito obrigada. Estou com a professora Albertina, que é professora de autista e que vai deixar uma contribuição para o nosso Conel Crianças. Professora Albertina, qual a idade dessas crianças? Tem um que tem 12 anos e o outro tem 8 anos. Eles ficam em classe convencional ou separados? Convencional, junto com todas as crianças. Eles têm, alguns têm as mesmas atividades, outros são atividades específicas, Sim. porque eles não acompanham, dependendo do grau do autismo. O mais velho, de 12 anos, ele tem acompanhamento, toma medicação e ele acompanha a turma junto com todo o conteúdo que os professores dão. E o de 8 anos? O de 8 anos, ele não acompanha a turma. Ele é específica a atividade dele, ele não tem coordenação motora. A questão dele só é pintar, é contato, por causa da coordenação motora, então é diferenciado as atividades dele. Aí a gente trabalha nesse sentido, porque como ele não consegue acompanhar, tem que botar ele para fazer alguma coisa, para socializar. Ele participa de todas as outras atividades com a turma, projetos, ele está presente, a gente exige isso dos pais, porque tem que socializar realmente, nunca deixar de fora, passeios, excursões, tem que estar presente, porque se é socialização, ele tem que estar junto com a turma. Certo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando começou a trabalhar com crianças com autismo? A maior dificuldade foi, quando eu cheguei, eles não queriam estar próximo, a rejeição mesmo, eles não tinham confiança. Eu tive que trabalhar essa questão de confiança. Depois de metade de um ano foi que eu vim conseguir. Com o mais velho e com o outro, de 8, ele só me aceitou no final do ano. Ele não queria conversar comigo, não queria papo, não queria próximo, era só se jogando no chão. Então, assim, para conseguir ficar perto, ter um acompanhamento junto com ele, foi difícil, mas eu consegui. Estou com eles até hoje. Faz quanto tempo que você está trabalhando com essas duas crianças? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E você tem visto resultados? Sim, bem melhores do que... Eu não via o de 8 anos, ele sentar, lanchar, brincar, eu falar com ele, eu dar um piscinho e ele olhar. E hoje em dia, eu só faço olhar para ele, ele me entende. Então, para mim, é uma vitória.
Eu estou com ele até hoje. E os pais, eles dizem, próximo ano, tia, você vai estar com ele, se Deus quiser, sim. Certo. Então é bastante interessante, né, que a professora ela precisa conquistar essa confiança, né, da criança autista para poder haver uma interação e um resultado do trabalho executado com eles. Não é isso? Eu tenho o autista de 12 anos, ele fala tudo. Ele é um autista áspero. Ele fala, ele lê, ele entende tudo. Tudo que acontece ao redor dele, ele sabe. Já o de 8 anos, ele não fala, ele não tem a coordenação motora, como eu já tinha falado. Então, assim, ele depende muito do professor, do auxiliar, para ajudar. Em questão de pegar uma coisa para ele, apontar, dizer que é para ele fazer, para ele poder entender que aquilo ali é para ele. Então, assim, o de 8 anos, ele depende muito de mim nessa questão. Já o de 12, ele é mais eu tô perto, eu tô próximo, sempre para dizer o que é certo, o que é errado, porque geralmente eles, quando ele vê que fulano tá falando uma coisa, fulano tá falando outra, aí ele chega, tia, fulano falou palavrão, aí ele sempre observa, aí ele quer repetir o que o outro faz. Então, assim, são crianças que você tem que conquistar, que você tem que estar próximo, tem que estar perto, que eles dependem. Eles precisam daquela ajuda. Professora, como é o relacionamento das crianças, das outras crianças, com as crianças autistas? O relacionamento das outras crianças com os autistas é bom. Eles estão próximos, eles ajudam, eles tentam ficar mais próximo ainda mais do autista, porque eles têm uma necessidade e a dificuldade de aprendizagem. No caso de 12 anos, como ele entende muitas coisas, aí ele pergunta por que isso, por que aquilo, tia. Sempre tem uma aluna que diz, não é agora o momento de você estar perguntando, está atrapalhando a aula. Aí sempre está ajudando, trabalhos em grupo, eu vou querer ele aqui, tia, comigo. Ele está no meu grupo, a fala dele é essa, ele vai falar isso, ele vai pesquisar isso. O de 12, já o outro de 8 anos, no começo do ano retrasado, ano passado, a dificuldade não foi com os alunos, foi com os pais, o preconceito. Porque os pais diziam que ele ia atrapalhar a aprendizagem dos filhos em sala de aula, por ele ser um menino agressivo. Não deixar os meninos prestar atenção, ficar jogando estojo dos meninos, essas coisas. Então, assim, no começo foi difícil, porque teve pais que não queriam aceitar. Até queriam tirar os filhos. Teve mãe que tirou o filho do horário por questão dele. Então, assim, o preconceito não é das crianças, e muito sim dos pais. Mas tem pais que não prestam atenção que poderia ser o seu filho no lugar dele. Será que ela ia aceitar que as outras mães, os outros pais apontassem o seu filho como uma criança diferente, que não fosse normal? Ele é normal, ele é uma criança normal. Ele não é diferente. Ele tem uma deficiência, uma dificuldade de aprendizagem, sim. Mas aí ele é igual a todo mundo, ele é um ser humano. Só precisa trabalhar com ele para ele desenvolver. Muito bem. Que dicas você deixa, pelo menos uma dica, né, para os pais de crianças autistas? A dica que eu deixo é os pais estar mais próximos, o acompanhamento aos médicos, a escola mesmo está sempre procurando saber o desenvolvimento da criança, como é que ele está, se ele está bem, se ele desenvolveu alguma coisa. O meu trabalho com os dois, eu sempre passo para os pais. Questão de fotos, vídeos, o que eles estão desenvolvendo, porque aí está mostrando o desenvolvimento dele. Os pais podem acompanhar, né? Não só o desenvolvimento em casa, mas também o desenvolvimento na escola. Qual a contribuição que a escola está dando para o desenvolvimento do seu filho? Isso. É isso? Aí é aquela questão, tem pai que deixa lá,
leva o filho doente, não quer saber se ele está doente ou não, leva para a escola. Então, aquela coisa assim, eu me preocupo muito em relação a isso, porque assim, eu me ponho no lugar, se fosse meu filho, eu queria estar presente, queria estar sabendo do que está acontecendo. Não é chegar lá e deixar, 5h30 eu pego. Não é assim. Então, assim, os pais têm que estar presentes, sim, tem que estar querendo saber o que está acontecendo, o que é que vai ser trabalhado com ele no dia a dia, durante o mês, se ele participa das atividades, o que é que ele faz. Então, tem que estar presente. Em todo momento tem que estar presente. Ok. E para quem está começando, né? Para quem está começando a trabalhar em sala de aula com autista, que dica você deixaria? A dica que eu deixo tem que gostar muito de criança, tem que gostar muito de criança, tem que ter paciência, porque você pega vários tipos de autismo, assim, para lidar com eles, que tem uns que você chega na metade do caminho, você olha assim e diz, eu não vou conseguir. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, eu não vou conseguir, e a lágrima desceu. Eu cheguei para minha coordenadora, eu disse a ela que eu não ia conseguir ficar com ele, porque ele era daquele jeito, não sei o que, não sei o que. Aí ela chegou para mim e disse, olha, vamos tentar. Se você não conseguir, a gente vê o que a gente faz. Mas aí eu fui batalhando, conversei com uma pessoa, a pessoa disse que eu tentasse conquistar da melhor maneira possível ele, como era que eu poderia estar próximo dele. Ele estava sentindo falta de uma coisa que ele não tinha, que era o carinho. O afeto. Uhum. Foi o que cativou ele. Foi o que eu dei a ele até hoje. Eu só faço olhar para ele e ele me atende, é como se eu estivesse falando com ele normalmente e ele estivesse conversando comigo. Então, assim, tem que ter muito carinho, muita paixão pelo que você faz. Tem que gostar bastante de criança com autismo. Tem que gostar muito, muito, muito mesmo. Então tem que ter paciência, realmente é difícil lidar, porque tem situações que você tem que controlar, né? Mas tem que saber seguir, senão você não consegue. Ok. Mas é importante, né, que você conseguiu, conquistou a criança e hoje está vendo a criança colhendo os frutos. Você também junto colhendo os frutos do seu trabalho, vendo que ela está se desenvolvendo a cada dia, né? E que vai se desenvolver ainda mais, não é? Professora, eu quero agradecer a sua presença, a contribuição que a professora Albertina deu para o CONEL Crianças e muito obrigada. Obrigada, senhora.